E hoje a nossa conexão é com essas duas mulheres incríveis, Mari e Momô, que vão falar sobre a coragem que elas tiveram de seguir um chamado, um sonho, de sair de São Paulo, trocar esta cidade daqui por São Francisco Xavier, que fica na Serra da Mantiqueira, né, meninas? Isso mesmo. Sim. Aí eu queria que vocês se apresentassem, Mari. Vamos Quem lá. é, o que faz, onde mora. Vai. O que come, do que Isso, vive. do que vive. Vamos lá. Bom, eu sou a Mariana. Eu trabalho hoje com desenvolvimento das relações humanas e com foco na comunicação, no desenvolvimento das habilidades de comunicação. Presto consultoria para empresas, organizações, dou cursos, palestras. E atendi esse chamado, né, do meu ser de sair da cidade e fui morar em São Francisco Xavier. Eu estou lá há 2 anos, né, morando há 1 ano e meio, mais ou menos. E é isso. Acho que vou passar para a Momô se Passa apresentar. para a Momô se apresentar. Vai ter muito papo aqui Sim, ainda. sim. Ai, bom, eu sou a Momô, né? Mônica, mas eu gosto de ser chamada de Momô. Eu vim de uma trajetória que eu cursei psicologia, mas eu nunca trabalhei com isso, né? E eu sou palhaça, né? Há 30 anos, esse ano vai fazer 30 anos que eu iniciei nessa jornada de ser palhaça. E como palhaça eu trabalhei, né, no mundo corporativo, trabalhando com desenvolvimento humano, levando essa linguagem, né, para a construção de times, para vários tipos de trabalho. Mas, há 8 anos atrás, eu conheci uma arte chamada Jinshin Jutsu, que é uma arte de harmonização, né, da energia vital através de toques. Uhum. E aí essa arte transformou muito a minha vida e, bom, foi me aproximando mais da minha essência. E aí isso fez com que eu acabasse me mudando para São Francisco Xavier. Eu tô lá há 3 anos e meio. E aí eu trabalho recebendo pessoas lá em retiros, né, de imersão, para as pessoas vão para receber as sessões. Maravilhoso. E dando curso de autoaplicação e vivendo uma vida, assim, que eu nem sonhava que eu sonhava. Ah, que lindo. Então vamos falar disso, assim, porque eu sei que foram caminhos bem diferentes, né? De como que veio chamado para uma e para outra. Uma com muitos medos, a outra foi vou, né? E aí, Sim. como foi isso? Quem quer falar primeiro? Você, Mari. Posso vai. falar? Vamos lá. Fala. Bom, vou contar um pouco como veio, né? Eu acho que já era um sonho antigo meu, sempre foi. Eu sou uma pessoa que sou do signo de Sagitário, aquela pessoa que ama viajar e vivi uma vida em São Paulo, mas sempre fugindo um pouco para a natureza. Uhum. Então já era um sonho antigo de morar fora da cidade, né? Eu achava que eu ia fazer isso quando eu fosse bem velhinha, sabe? E aí eu ainda estava casada, era um sonho em casal, né? Sempre procurando um lugar, visitei várias cidades por perto de São Paulo, vários lugares de floresta, de praia, para tentar achar onde seria esse lugar. Isso porque São Paulo era uma cidade que estava já começando a sufocar, algo assim? Sempre assim, é um lugar onde, para mim, era passar dia de semana e fugir aos finais de semana para dar uma reabastecida, na energia mesmo, né? Eu sempre me senti muito bem na natureza. E, bom, em determinado momento, esse casamento, essa relação acabou. E veio durante muito tempo para mim, assim, depois desse casamento, acho que durante 1 ano, esse lugar, nossa, a relação acabou, o sonho acabou, né? Porque eu tava, assim, eu projetava que era com essa sonho de relação vocês dois juntos. que essa mudança aconteceria, né? E aí veio um lugar de ruptura muito grande, né? Onde foi um convite para que eu entrasse para dentro e resgatasse esse sonho interno, né? De falar, meu Deus, o sonho é meu. Então, como eu vou realizar isso, né? Tive um encontro muito feliz com uma amiga nossa em comum, que foi quem acabou me levando para São Francisco Xavier. E ali eu percebi, nossa, o sonho está aqui, né? É um lugar de confiar que
o universo vai trabalhar junto comigo para que eu chegue nesse lugar. Né? Até aí, tudo lindo, maravilhoso, né? Tudo lindo e maravilhoso, Acabei indo... sabe a nossa amiga que se chama Thali? Acho que ela até já veio aqui já veio também, aqui, né? vai vir de novo. Legal. E aí a Thali um dia me convidou para ir para São Francisco Xavier, na casa de um amigo, para passar um fim de semana, né? E foi um final de semana muito roubada, porque era assim, só choveu 3, 4 dias seguidos, era um feriado aí de final de ano. A primeira vez que eu cheguei lá, o meu carro atolou. E aí foi aquele caos, né? O carro atolado, depois 4 dias de chuva. E é assim que eu estava reencontrando São Francisco Xavier, porque já era um lugar que eu conhecia. Quando passou 2 meses, veio o final de ano, festas de final de ano, chegou em janeiro, ela falou, vamos alugar uma casa em São Francisco Xavier para a gente passar os finais de semana? A gente aluga em colaboração com mais 2 amigas e tal. E eu falei, nossa, a minha experiência em São Francisco Xavier, né, não foi, assim, das melhores, né, quando eu estive lá. Mas veio alguma coisa dentro de mim e falou, vai e deixa a vida te mostrar por que você está sendo chamada para esse lugar, né? E aí o sonho reacendeu, porque daí eu passei 1 ano dividindo a casa com essas 3 amigas e indo aos finais de semana, como eu sempre fui. Então, continuei com a minha vida aqui, né? E durante esse ano, eu fui me conectando muito com o lugar. E você com filhas, né? Com 2 filhas que já são grandes, minhas filhas, né? Hoje elas têm 21 e 26 anos. E há 2 anos e meio atrás, uma já tinha saído de casa, eu estava morando com uma. Então, durante esse tempo que eu estava morando com a minha filha mais nova, com a Maia, eu ainda fiquei indo aos finais de semana. Mas eu, das 4, era uma das que mais aproveitava a casa. Porque eu comecei, assim, a ir na quinta e voltar na segunda ou na terça, sabe? Eu dava uma estendida quando eu ia. E era impressionante, porque os finais de semana que a Maria era aquele, sabe, aquele da lua cheia, mais deslumbrante. Jura? Aquele final de sol, final de sol, né? Que ela ama sol, né, Pôr do sol maravilhoso. Sempre tinha sol. Então, nunca chovia quando eu ia, né? As meninas pegavam chuva e eu era só sol. Foi o contrário do primeiro dia. Aí eu dia. falei, gente, São Francisco Xavier ficou me seduzindo pra eu ficar, sabe? E aí aí chegou um momento, depois de 1 ano que eu já estava, quase 1 ano que eu estava alugando, teve um final de semana que me veio um insight, né? Foi quando a minha filha mais nova também resolveu já sair de casa. E aí eu falei, cara, as 2 filhas saindo de casa, né? Uma independência, e agora eu tô livre. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, né? E começou a vir esse chamado de, por que não fazer uma base na montanha? Já que eu já estou me adaptando, já me apaixonei pelo lugar, já estava começando a conhecer as pessoas, os vizinhos, um pouco da comunidade, né? E faço a base e posso continuar indo para São Paulo, né? E foi uma decisão muito desafiadora, porque... E os apegos da cidade? Onde que eu ia colocar tudo que eu estava pegada aqui, né? Os medos de, nossa, será que eu vou conseguir sustentar o meu trabalho, né? Será que eu vou conseguir fazer essa vida que é uma vida híbrida? E como eu vou fazer essa transição, né? E eu lembro que foi um final de semana emocionante ao mesmo tempo, porque eu sempre levava muita gente comigo, né? Eu tenho muitas amigas, eu, sagitariana, gosto de gente, gosto de estar com muita gente, então sempre é com muita gente. E esse final de semana eu fui sozinha, e eu fiquei 3 dias sozinha. Foi o tempo de eu me conectar comigo, assim, né? E aí veio muita dúvida e um certo desespero. Foi um desespero. Mas nesse meio tempo você já tinha se desfeito da sua casa? Nada, não. Você estava só loucubrando? Era tomar decisão ainda. Tá. E tomar a decisão não é fácil. Porque a hora que você tem que tomar a decisão é a hora que você tem que encarar um pouco os seus medos. Você com você. Do que você está com medo, né? O que pode acontecer? E aí eu usei um mantra que eu tenho usado muito para minha vida, já faz alguns anos, que é: sempre tem muitas possibilidades, né? Às vezes a gente fica apegado a uma possibilidade só. Então, assim, o que pode acontecer se eu resolver me mudar e por acaso não der certo? O que pode acontecer? Eu volto.
né? É uma coisa que eu tenho ensinado para as minhas filhas. Não, Sim. vai, porque se não der certo, Volta. volta. Então, isso vai dando uma segurança de que a gente pode se arriscar mais, né? E driblar um pouco esses medos para que a gente realmente viva o que a gente sonha, né? E teve um episódio que eu vou contar, porque esse é muito lindo, porque nesses 3 dias, foram 3 dias muito difíceis. Eu cheguei em São Francisco Xavier e eu chorava por tudo, porque eu já estava, assim, sendo muito revirada por dentro. E cada vez que eu pensava na decisão que eu ia ter que tomar, eu falava, meu Deus, então eu estava muito emotiva. E no 3º dia que eu estava lá, eu estava sozinha ali, eu tinha feito uma reunião, entre uma reunião e outra. Eu fui para um deck muito lindo que tem ali de frente para a floresta e eu sentei na cadeira e eu comecei a conversar com Deus, com o universo. Eu falei, universo, sim, me dá um sinal de que é para eu realmente dar esse passo. Dar esse passo e ir atrás dos meus sonhos. Eu nem terminei de falar isso, passou um tucano bem em cima da minha cabeça. E assim, não é toda hora que aparece tucano, assim, na frente da casa. E você chegou a falar pra alguém, né, se apareceu um tucano? Você não disse isso? Não, a história é assim. Tem um meme agora na minha vida, que é assim, há um tempo, quando eu ia para um lugar, assim, muito maravilhoso, numa viagem, sabe? Eu soltava uma frase, uau, que lugar incrível, só falta passar um tucano. Essa tinha que contar, porque aí faz todo o link. Não, e porque foi esse o sinal, entende? E aí, assim, a hora que o tucano passou, e é um meme que ficou assim na minha família, as pessoas me zoam quando eu chego e falo, só tem falta tucano, passar um tucano. tucano. E aí, a hora que esse tucano passou, eu caí num choro muito profundo, porque veio pra mim assim, meu, aqui não falta nada, tem até um tucano. Ai, que lindo. E ali fez eu tomar a decisão, né? Claro que depois dessa decisão eu tinha uma sessão de terapia no mesmo dia, então eu cheguei chorando, e a terapeuta me ajudando e falando, tá bom, Mari, que mais você quer? Que sinal mais você quer? O universo mandou até um tucano pra te avisar, né? Vai! E aí eu voltei para São Paulo e falei, então agora eu vou começar a me movimentar e eu vou ver o que vem, porque o que vier é para ir. E foi muito instantâneo, assim, porque no dia que eu voltei, né? Eu mandei uma mensagem para a pessoa que alugava as casas lá, que é o nosso amigo Tom. E aí eu falei, a casa que eu estava de olho, que era a casa do lado, que é a Casa Rosa, estava alugada. E eu mandei uma mensagem para ele, era final de ano, dezembro. Eu falei, Tom, eu não sei o que vai acontecer aqui na vila, se a casa vai continuar alugada, mas se a Casa Rosa desalugar, eu tô na fila. E 5 minutos depois ele me manda uma mensagem falando, ano que vem a Casa Rosa é sua. Nossa. Pode se preparar. E o ano que vem era dali um mês. Eu voltei, arrumei toda a minha vida em um mês, coloquei minha casa inteira dentro de um caminhão de mudança. E um mês depois eu estava ali, na montanha sagrada de São Francisco Xavier, realizando o sonho. E aí eu fui com tudo também. Aí eu falei, bom, agora eu vou encarar os medos lá, né? E como é que foi em torno, assim, as pessoas te davam força ou então falavam, você é louca? Como é que foi? Teve de tudo, Paty, tem de tudo. Tem as pessoas que falam, nossa, que decisão é essa? Tá fugindo de quê? Como você vai fazer? E daí vem um monte de crença, né, das pessoas, assim, nossa, mas como você vai trabalhar? Nossa, mas o que você vai fazer lá? Uma cidade tão pequena, tão parada, tão isso, tão aquilo. E as suas filhas, e não sei o quê. Então, assim, começa a vir de fora também, né? Muita resistência. E que, na verdade, são perguntas que dizem delas, né? Exatamente. Das pessoas, né? E aí a gente tem que ter a capacidade de filtrar isso e tá cada vez mais conectada com a gente, né? Que eu acho que é isso, assim. Eu falei, não, eu tô conectada comigo, qualquer coisa que as pessoas falarem já não vai mais ter nenhum impacto, porque eu já decidi, já tomei a decisão. Tem um lugar de decisão que quando ele vem, não tem o que te pare, né? E aí fui. E aí, tudo flui, né? Enquanto a gente tá na dúvida, é uma tormenta. Cheguei lá e falei, bom, atendi o chamado, agora vamos viver o que vem por aí, né?
E veio muita coisa, que eu acho que eu posso contar daqui a pouco. Sim, Posso, sim. posso pedir para a Mo agora contar um pouquinho como que foi a ida dela. Nossa, a minha ida. A minha ida, na verdade, o começo era para ter sido temporário, né? Uhum. Eu tinha uma combinação com uma amiga muito querida que tem parentes na Itália, que era assim: ai, Cris, quando você for para a Itália, eu quero ir com você, né? Porque essa coisa de você conhecer um país, com quem mora lá e tal. E aí a gente estava ainda no meio da pandemia, a Cris falou: Momo, eu tô indo para a Itália, meus irmãos estão lá, minha mãe tá lá, vamos. Eu falei: uau, no meio da pandemia, era 2021, né? Eu falei, ela conhecia já uma outra história minha, ela falou, pede aí pro universo mandar alguém para cuidar da sua casa por 4 meses e vamos, né? Eu falei, tá bom, o universo mande alguém para ficar 4 meses na minha casa, cuidando, pagando as contas enquanto eu fosse viajar. Aí, na mesma semana, o universo me trouxe uma pessoa que falou, tudo bem, mas eu quero ficar 1 ano, né? Eu falei, 1 ano? Nossa, eu não posso ficar 1 ano na Itália, porque eu não tenho passaporte, né? E imediatamente eu pensei, nossa, onde que eu quero ficar 1 ano? E aí eu lembrei que em dezembro de 2020 eu tinha ido até São Francisco Xavier, tinha ficado na casa desse nosso amigo, que inclusive era essa casa que depois teve, né, esse grupo de amigas que compartilhou a casa. E fui lá e, assim, eu já tinha ido muitos anos antes para São Francisco Xavier, já tinha me encantado, mas isso tinha ficado lá naqueles recônditos de algum lugar, né, que você esquece, né? E eu acho que essa ida lá acendeu essa Também tinha a ver vontade. com o casamento. Na época você estava casada, não teve essa história? Quando vocês foram a primeira vez Da para São primeira vez eu Francisco? estava casada, É. sim, sim. Também tinha esse projeto de morar num lugar assim. Uhum. No casamento também. Mas quando a gente pensou, a gente não chegou a pensar em São Francisco, porque São Francisco é um pouco mais longe, né? Então, o nosso projeto era mais ali Piracaia, que é bem mais perto de São Paulo. Porque também pelas crenças, como a Mari falou, hoje, morando lá, a gente vê que não existe distância, né? Essa coisa de... Não existe, né? Isso é tudo ilusão da nossa... Papo louco, né? Mas assim, hoje Não, a gente... eu fui para lá, né? Para ficar na sua casa. Foram, o quê? 6 horas de estrada. Eu não senti, nem na ida, nem na volta. Fui dirigindo, sim. Isso é um capítulo à parte. Quando a gente entra naquela estrada, na SP50 ali depois de São José, assim, todas as vezes que eu entro na estrada, é como se abrisse, assim, o portal da alegria, sabe? Do amor, ficasse maior ainda, né? E então, quando aconteceu isso, e aí só que era bem no meio da pandemia, era muito difícil achar casa lá. Mas eu cheguei a ver uma e depois fui ver uma outra, que era uma que foi a que eu fiquei por 2 anos, né? Então, a minha chegada não foi fofa igual a da Mari, não. Foi bem desafiadora, Você assim, desistiu de ir para a Itália? Desisti de ir para a Itália. Mas resolveu alugar a casa por 1 ano e buscou 1 ano, casa. Tá. Só que essa história de 1 ano, assim, com pouco tempo ali, não chegou 3 meses, eu já sabia que essa história de 1 ano não era real, assim, que eu ia ficar lá, né? E ficar mesmo com todos os desafios que se apresentaram, porque eu acabei parando, né, nessa coisa de que não tinha escolha, né? Parar numa casa que estava, assim, praticamente em construção. Era uma casa muito precária. E eu fui parar nela. E lá, em muitos sentidos, é uma coisa também... Tem muitas situações em que a gente não tem nem contrato. Eu fui com um contrato de boca. Cheguei com a mudança, né? Assim, tipo, eu cheguei um dia antes da mudança. Com tudo no caminhão, nem tudo, uma parte, porque eu achava que naquele momento eu achava que ainda ia voltar para minha casa aqui de São Paulo, né? Cheguei lá, a casa, assim, puro cimento, ele ainda não tinha instalado a pia O banheiro era fora, não tinha isso? Não, o banheiro era dentro, mas era muito precário. Era assim. Cheguei no meio do cimento com 2 gatos. Olha, foi um caos total. E a pessoa me falou assim, olha, dona Mônica, só que a senhora não vai poder mais ficar 1 ano, vai poder ficar só 6 meses, porque a gente está vendendo aqui.
Então, eu, assim, com a mudança chegando, a mudança da pessoa que ia ficar em casa, chegando na minha casa, e isso, assim, fiquei um mês, uma semana sem energia elétrica, sem internet. E o que que caminhão da passava dentro de mudança. você, né, no meio desse caos? Olha, quando ele falou isso, eu chorava, desesperadamente. Porque a gente chega chorando, A né? minha gata fugiu e eu fiquei tão desesperada que eu gritava chamando ela. E lá eles têm uma calma que é tão linda. Que ele chama Pedro, né? A pessoa que aluga. Ele só saiu, assim, ele ficou em silêncio. E aí ele falou assim, ela tá aqui nesse montinho aqui, eu ouvi ela miando. E eu, desesperada, não ouvia nada, né? Então, eu fui a sua casa já estava alugada? Já estava, então, a pessoa aí, já... Tá, não tinha como... Não tinha como voltar. Sim. Então, era muito desesperador, assim. Mas aí lá a gente ouve muitas dessas histórias do tipo, olha, a montanha, ela propõe uns desafios aí. Será que você encara? Quando fez 1 ano que eu estava lá, eu quase sofri um acidente bem feio, assim, de quase cair com o carro no rio. Jura? Lá na região? Então, assim, tipo, eu sinto que tem, né, assim, hoje eu sinto que eu habito, é isso que eu falei, né, é como se eu vivesse dentro de um sonho, né, e é tudo tão lindo, mas é como se eu fosse dizendo sim, tudo bem, e fosse enfrentando cada coisa dessa, né, tirando esse primeiro dia que eu chorava desesperadamente, eu fui aceitando, tá. Mas primeiro você sentiu medo? Não foi Também não. medo, eu não sei dizer, assim, não era medo. Não sei exatamente o que era, porque era uma sensação de entrega, apesar de todos os desafios que estavam sendo propostos, assim, sabe? Para hoje chegar numa situação, eu tô lá há 3 anos e meio, né? Então, há 1 ano e meio numa casa que eu amo, assim, né? É maravilhosa. Eu brinco que essa primeira casa, eu falo que eu brinco que eu mudei do côncavo pro convexo, né? Porque essa primeira eu adorava também. A gente brincava que tem um complexo de cachoeiras no quintal, ela era muito perto do rio. Então, ela era uma casa mais úmida, tal, com menos sol. E hoje eu estou num lugar mais ensolarado, mais lá no alto, assim. E mesmo assim, a gente consegue caminhar até o rio, né? Para tomar os banhos de cachoeira. E viver, porque eu, assim como a Mari, a conexão com a natureza, para mim, sempre foi muito forte. Então, essa minha ida para lá... Aí, talvez a gente entre num outro assunto, tem muito a ver com o resgate de uma conexão espiritual, né? Que sempre ficou muito adormecida, assim, para mim, né? Então, é como eu poder viver na prática, através disso que eu acredito, né? Que onde a minha espiritualidade pode se expressar e expandir mais, ali através desse contato. Tanto que quando eu fui ver essa casa que... né, não estava legal. Antes de entrar nela, porque a pessoa que ia me mostrar não chegou depois, eu fui fazer uma trilha ali do lado, que a gente chama agora, né, da trilha das fadas, né? E quando eu entrei ali naquele lugar, tava um amigo meu, eu falei, nossa, eu aqui moro até numa barraca. Isso que eu ia falar. Se não tiver a casa, monta uma rede aqui. Eu falei, eu moro até numa barraca. Ou seja, de uma certa forma, eu também criei e tudo bem que eu enfrentaria dificuldades para estar ali, né? E criei e recebi. Agora eu tenho criado coisas melhores para mim. Mas essa conexão espiritual, que eu acredito que você também vive, né? Vivemos. Em São Paulo, quando vocês moravam aqui, tinha, mas era bem apagadinha? Ou vocês nem tinham noção dessa conexão espiritual? Então, eu sempre olhei muito, é engraçado, eu sempre tive um olhar, eu sempre andei muito a pé, caminhei bastante, né, aqui em São Paulo. E caminhar a pé desenvolve os nossos olhares, né, para as pequenas coisas, né, e geralmente as pequenas coisas que o meu olhar se direcionavam eram para as árvores, para as flores, para os pássaros. Então eu conseguia viver, né, assim. Eu morava perto do Ibirapuera, então eu caminhava lá.
todas as minhas caminhadas, elas se voltavam para essas coisas da natureza, sabe? Então eu tinha, assim, sempre gostei muito de fotografar detalhes, sabe? Sempre tirando foto de coisas mínimas, pequenas. Então eu já exercia isso aqui, né? Ir para lá é como se, uau, expandir, né? O contrário, né? Então, o que aqui era uma coisa bem, né, pequena, né, em pequenos pontos, lá é o contrário, né? É o tempo inteiro. Então, a conexão com o céu lá, principalmente, eu sinto que expandiu. Eu sempre gostei de nuvens. Hoje eu acordo, fico assim, as formações das nuvens, muito né? maravilhoso. O tanto que elas nos ensinam, né? Essa Lá é um coisa verdadeiro Wi-Fi, né? Então, para mim é isso. Eu já estava exercitando isso aqui, mas lá expandiu, assim, muito, muito. Mari também sentiu isso? Eu acho que eu tinha já muitas práticas espirituais. Eu gosto muito, né? Sou buscadora de compreender o que a gente está vivendo aqui, né? O que eu vim fazer aqui. E sentir isso também, né? Porque não é só o entender racionalmente, mas é me entregar para práticas espirituais, e eu já faço isso há muitos anos. Então, já fiz tudo quanto é processo, desde a yoga e a meditação são práticas que entraram na minha vida há 5 anos, é recente. Talvez até um pouco menos. Foi quando eu me separei, foi o lugar que me apoiou também a fazer essa travessia, né? De uma vida nova. Eu tô com 50 anos agora e eu nunca tinha morado sozinha. Eu saí da casa dos meus pais para casar, daí eu tive filha, morei com as filhas, daí com o marido, depois eu separei do primeiro marido, casei de novo, passei mais quase 10 anos com alguém. Então, com 48 anos eu me peguei, nossa, agora eu preciso morar sozinha, né? Vou experimentar isso. E as práticas espirituais sempre me ajudaram em transições da vida que eram fortes, né? Então, a yoga e a meditação entraram há pouco tempo. Mas, assim, esses processos outros que hoje tem, de terapias alternativas, eu já sempre fui. Eu sou a rainha do assim, não me convida que eu vou. Aliás, me convida que eu vou, né? Me convida que eu vou para os processos. Eu gosto de experimentar, eu gosto de vivenciar, né? Mas o que aconteceu quando eu me mudei para São Francisco Xavier foi isso que a Momô falou. A natureza, ela é um canal direto com a espiritualidade. Ali, para mim, veio uma clareza muito grande de que não dá para a gente negar o nosso corpo espiritual, né? Hoje, estando lá, num lugar mais silencioso, num lugar onde eu escuto os pássaros, olho para as flores, eu tô aprendendo a ter mais presença. Sim. E eu acho que a natureza expande essa presença. É uma presença que muda o ritmo da vida. Você entra num ritmo mais... Ao contrário da cidade que dispersa a gente. Né? Você desacelera. Você tem presença para poder observar uma pequena coisa ali. E isso vai se expandindo para todas as áreas da sua vida, que não é só quando eu estou lá. Eu venho para São Paulo hoje, eu estou mais presente em tudo que está acontecendo aqui. Apesar de eu sentir uma diferença de frequência... de energia mesmo, porque aqui é tudo mais acelerado, é mais pesado também. A gente está numa energia muito limpa na montanha. A natureza tem isso, ela limpa a gente. Por isso que a gente gosta da natureza, né? Ela tem essa capacidade de limpar a energia que não está servindo e nutrir a gente com uma energia de vitalidade, de reconexão, né? Maravilhosa. Então, eu acho que isso é o que expande ali. A natureza faz a gente se conectar e eu tenho refletido muito sobre isso, assim, porque não importa a forma que a gente vai se conectar com essa espiritualidade. Eu acho que cada um descobre o seu próprio caminho. Tem muita gente que não se conecta a nenhuma prática, mas só de estar na natureza já está vivenciando essa espiritualidade. Tem gente que não gosta de estar na natureza e só está fazendo outras práticas. Então, o convite é assim, descubra qual é o seu caminho para se conectar com essa espiritualidade, porque eu acho que ainda mais nos tempos que a gente está vivendo agora, eu sinto que a gente está numa transição planetária muito grande. Estar conectado com a espiritualidade te ajuda a passar por essa transição com um pouco mais de leveza, de suavidade, e de voltar confiança, para o eixo, né? Voltar, quando a gente sai. Lembrar quem a gente como que a gente pode atravessar os desafios, porque eu acho que os desafios estão aí para todo mundo, né? E o que eu pergunto para as duas também, o que antes importava muito
quando vocês moravam na cidade e deixou de ser importante estando lá? Olha, eu vou. Eu acho que eu vou ser massacrada pelo que eu vou falar. Nada. Mas Cancelada, Momo. Vem fazer podcast, vai ser cancelada. Não se lembro se foi da penúltima ou última vez que eu vim aqui. Eu era uma pessoa muito ligada, e sou ainda, às artes, né? Aham. Ao cinema, ao teatro, à música, show. No nível de Mostra Internacional de Cinema, eu não chegava a comprar a carteirinha, mas quando eu tinha um dia livre, eu ficava vendo um filme atrás do outro, né? E isso eu sinto que é o que me nutria estando aqui, né? Uhum. E aí não se lembra se foi na última ou penúltima vez, que eu fui no café ali do cinema aqui da Paulista e vi todos os filmes do Oscar e tal. Eu falei, uau, parece que eu não tenho mais essa necessidade, sabe? De consumir, né? Esse tipo de expressão artística com tanta voracidade como eu tinha. antes. Então, hoje, tô vendo uns filmes pontuais, né? Mas, assim, não era aquela coisa, eu preciso ver porque esse tá no Oscar, aquele tá no Oscar. Sabe aquela coisa de uma voracidade, né? Então, eu sinto que essa é uma das coisas, sabe? Que eu sinto que eu achava que eu era totalmente dependente. Então, eu vou mudar lá para São Francisco Xavier, que não tem nada. Uhum. E aí, o que a gente descobre? Que é uma mentira. Lá, a gente tem muita coisa. Às vezes, tem 3, 4 compromissos no dia. E eu tenho brincado, eu falo, gente, aqui eu tenho uma vida social mais intensa do que eu tinha em São Paulo e de mais qualidade. Mais genuína porque também, é né? uma coisa de comunidade, das relações. Então, tem shows, tem cinema na praça, no espaço tal. Então, isso, né? O que a gente vai, se reúne. Não que eu não tivesse isso aqui, eu tinha também grupos de amigos, né? De uma época que, os almoços de domingo, cada domingo na casa de um e tal. Mas é como se lá a gente tivesse espaço para fazer isso com mais qualidade, né? Assim, porque é mais fácil eu descer, né, para casa da Mari a pé e a gente se reunir do que eu pegar um carro e cruzar a cidade para ir para casa de alguém, né? Apesar de que eu também não sofria tanto com essas coisas ruins de São Paulo, que todo mundo fala, né? O trânsito. Acho muito porque você se conectava já com esse belo, né? Assim. Para mim, a coisa da espera também nunca foi muito. Eu sempre aprendi a usar a espera a meu favor, quando a gente vai para alguma coisa. Mas eu acho que é um pouco isso, assim, que eu posso dizer que veio forte para mim, né? E que quando eu vim aqui dessa vez, eu encontrei pessoas e que foi legal. Eu falei, gente, é isso que para mim importa, um encontro com as pessoas. Sim. Então, eu venho para essa cidade com 1 milhão de opções e o que importa é o que a gente está fazendo aqui agora, tá conversando, né? Conversar com as pessoas que, né, faz tempo que eu não vejo. Tá enfim, inteira, né, e nas tá situações. inteira, Então, é um pouco isso, assim. Então, hoje é o que eu sinto, enfim. Mas deixa a Mari responder, porque depois tem umas derivações disso, né? Não, eu sou um pouco diferente já. Quando eu venho, eu quero aproveitar a parte da arte, do cinema, do teatro. Falei ontem isso pra Momo. Tipo, essa vez eu vim muito rápido. Falei, não vai dar tempo nem de eu ver um filminho. Ai, meu Deus, nem eu queria, eu gosto e também. É a parte que eu gosto da cidade agora é essa. Além de vir para ver minha filha que tá aqui, porque uma das minhas filhas acabou indo morar fora do Brasil, e uma tá aqui. Então, além de ver a minha filha e vir para trabalhar, o que eu gosto de fazer aqui é aproveitar o que São Paulo tem de maravilhoso, que é a arte. Eu gosto muito. Ainda não me desapeguei dessa parte. Ninguém falou da comida. Mas sinto que me desapeguei. Que lá é uma delícia, né? Sinto que me desapeguei de muitas coisas e acho que comida é uma das coisas. Eu me desapeguei. Assim, o que eu sinto, Paty, é que quando a gente sai da cidade, eu já tinha tido essa experiência quando eu tinha uns 20 e poucos anos, que eu morei 5 anos em Florianópolis. Quando a gente sai da cidade grande, a gente desapega das coisas que não são tão boas muito rápido. Sim. Então, por exemplo, trânsito,
a correria, Aham. o ritmo, essas coisas você desapega fácil. Então, quando eu venho, eu sinto esse baque, assim, né? Mas, por exemplo, onde a gente tá numa montanha que é 10 quilômetros da cidade, não é assim do ladinho de São Francisco Xavier, tem que Aham. subir uma montanha. A gente fala que a montanha é sagrada e você sobe, sobe, sobe. E a preocupação era como vai ser a internet, né? Como é que eu vou trabalhar com a internet? Será que a internet é boa? Será que... Então, assim, eu me desapeguei muito disso. Hoje eu vejo, assim, tem uma internet boa, mas às vezes essa internet falha. Porque eu tô no meio da floresta, entende? Às vezes quando chove, cai a energia. Às vezes quando chove, cai a internet. E aí tem que ter plano A, plano B, plano C. Então, tudo isso eu fui me adaptando, porque aqui isso tudo é muito fácil, né? É difícil faltar internet, se bem que hoje a gente está na era dos apagões. Sim. Tá acontecendo mais. Mas é algo que você se desespera mais quando acontece aqui ou lá? É algo que eu me desesperava muito quando eu cheguei lá. Tá. Porque eu cheguei Gostei lá em do janeiro, na desesperava. época das chuvas, e às vezes a internet falhava, e eu tinha um trabalho onde eu tinha que sustentar um encontro online durante 3 horas. Aham. Sem internet, faço como? Aí eu tinha que ter um plano A, plano B, plano C, tem um plano de ir para casa da vizinha. Aham. E acho que isso é uma coisa que eu celebro muito. Acho que Poder contar com... não, uma das pessoas. coisas que me fez decidir também ir para São Francisco Xavier é porque eu ia até a Momó lá. Uma rede, né? Uma rede, assim, era minha vizinha pertinho, assim, e que já estava lá há um tempo. Então, assim, ter essa confiança de que eu não estava sozinha e que quando eu passasse por qualquer perrengue, você tem com quem contar lá, porque tem essa proximidade. Como as pessoas se encontram mais, aprofundam vínculos. Você vai criando uma Sim. rede muito mais cooperativa, vamos dizer assim. Não tem essa coisa de você não falar oi pro seu vizinho, que tem aqui. Aham. Aqui, às vezes, as pessoas estão morando num prédio que mal conhece o Mal vizinho que está conhece, na exatamente. porta, né? Lá não tem isso, as pessoas se conhecem. E as pessoas conversam, as pessoas se encontram. Então, você consegue sentir mais segurança de que nada falta. Nada Nada falta. faltará. Nada falta. A Momô tem uma frase muito boa que virou um mantra entre as amigas, que é: tudo que a gente precisa nasce no nosso jardim. Ah, Essa frase não é minha, mas eu que propaguei. Ela trouxe na isso pra nossa- gente, e aí depois eu inventei um complemento, que era: e se não tem no seu jardim, vai ter na do seu vizinho. É ótimo. E é a uma gente- forma diferente de olhar pro jardim do e a vizinho, né? Que A costumam gente, olhar. exatamente. A gente olha com muita abundância pra tudo. Que não é isso, não vai faltar. Tem com quem contar, tem apoio. Então, essa sensação de que nada vai faltar foi me ajudando a lidar com esses desapegos, com esses medos que eu tinha de, tá bom, como vai fazer, né? Aí se eu ficar, outra coisa que eu me desapeguei, nossa, e se eu ficar doente aqui? Tem um postinho na cidade, um postinho... Lá em São Francisco. um descer postinho de tudo. saúde, de assistência pública. Tipo, a gente está acostumado aqui, qualquer coisa vai para o hospital, vai para o médico, vai para isso, vai para aquilo. Não, se te acontecer alguma coisa, você tem um postinho que tem um atendimento ótimo. Porque a cidade é pequena e os médicos são ótimos. Eu nunca precisei, eu tô lá há 2 anos e meio, nunca precisei ir para o médico. E acho que uma dessas coisas dos ganhos que eu tô lá, eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque mudou minha qualidade de vida, Isso, né? isso que eu tava pensando. A sua saúde A deve ter. saúde, assim, eu não fiquei mais doente. Olha, É muito raro eu ficar doente. Quando eu fico doente é porque eu estou enfrentando algum movimento de desapego, de medo. Assim. olha que loucura, né? Aí eu falo, nossa, isso aqui pegou, daí me dá dor na lombar. Quando eu tenho medo, eu tenho dor na lombar. Você vai aprendendo a se conectar mais com o seu corpo, mas não nesse lugar onde eu preciso de um remédio para me curar. Porque eu confio que eu estou passando um processo... Como um mensageiro, né? Exatamente. Então, acho que eu me desapeguei muito dessa história do medo da doença. A qualidade de vida melhorou, então a minha alimentação melhorou muito. Seu né? sono. O sono, então, nem se fala. Naquele silêncio gostoso. Eu estava, inclusive, passando por um momento aqui de pré-menopausa, onde eu estava com muita insônia. E eu estava sofrendo muito com isso. Eu dormia, É mesmo? dormia Acabou. 4 horas por noite, assim. 1 ano dormindo 4 horas por noite. Nossa. E fazendo vários tratamentos para entender o que estava acontecendo. E quando eu cheguei lá, além de eu ter descoberto uma médica maravilhosa que trabalha com medicina Ayurveda e Lá em começou São a me... Francisco. Não, aqui em São Paulo. Tá. Mas começou a me dar
recursos na própria alimentação, onde eu ia regular os meus hormônios novamente de forma natural com a alimentação, eu fui para um lugar onde é um silêncio profundo. E aquilo mudou meu ritmo. Depois eu percebi também que eu estava dormindo pouco porque tem uma ansiedade, tem um medo. Então, isso tudo eu fui me desapegando. A qualidade de vida melhorou muito. Fora os insights que a gente vai tendo, né? De prestar atenção como a gente vive. Qual é a coerência do que eu desejo viver e do que eu estou vivendo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito lá, eu comecei a prestar atenção na quantidade de lixo que eu gerava. Inclusive porque lá onde a gente mora, a gente precisa recolher o nosso lixo e descer, botar na estrada o lixo reciclado, o lixo orgânico. Eu já fazia isso aqui em São Paulo, de separar o lixo, mas eu nunca tinha conseguido ter tanta presença nessa quantidade de lixo gerada. E aí você começa a tentar mudar isso. Tipo, eu quero contribuir mais com o planeta. Eu estou na natureza. O que eu estou jogando na natureza? Tentando usar um pouco mais de produtos naturais. E isso é um processo em etapas. Não é uma coisa que a gente vai chegar lá e vai tudo mudar. Sim, sim. Tanto é que toda hora a gente fala, vamos melhorar a alimentação, vamos melhorar a qualidade dos produtos que a gente usa, desde cosmético até produtos de limpeza, porque a gente não quer a gente não quer agredir a natureza. Sim, lá a gente está muito próxima a isso, né? Se sente bem o estar no sistema, é tudo uma coisa só, né? Você, o rio, a cachoeira, as árvores, né? A gente percebe que a gente jogar lixo onde você toma banho. É o famoso não existe o fora, né? Não existe o fora, isso. Vai jogar lixo fora? Não, que fora, né? Que fora, não tem, né? Que na cidade a gente fora, né? A gente põe no lixo lá, do prédio que desce, sei lá. Não, tem a impressão que é fora, né? Então, tem a impressão que é fora, de certa forma é fora porque você não tá vendo. Eu fico pensando assim, quantas crianças devem achar que leite vem em caixa, que, né? Não tem noção que sai de um bicho, né? E eu acho que aqui tem um pensamento muito automático, né? Um sentir muito automático também. Parece assim, tudo bem eu botar o lixo aqui na lixeira do meu prédio, alguém vai levar isso para mim. É isso. E aí você se livra daquilo. E aí não vem uma consciência do quanto eu tô gerando, o que vão fazer com aquilo, que alguém vai ter que tratar aquilo que você está gerando, né? Então vem uma consciência muito profunda. Muitos desapegos, então, acho que esses foram alguns que eu lembrei aqui para pontuar. E muitos desafios, né, Paty? Porque morar no meio da floresta, cara, é assim, tem uma hora que, sei lá, acaba a água. Tem que chamar alguém para te ajudar a voltar até a água. Então, como lida quando você não tem as coisas também? E sem desespero, e sem... Seja a internet, seja a água, seja quando acaba a luz, seja a calma que vem na gente de que os processos são muito orgânicos, né? E os medos também, né? De lidar com os animais. Então... tem uma história boa do cavalo, não tem? Tem várias histórias. Eu tenho 2 histórias muito boas de medo dos animais, assim, que eu tive que lidar aí, porque depois eu também queria até trazer um pouco esse tema aqui, o quanto a gente vive em São Francisco Xavier, um lugar onde a mulher, ela é capaz de estar sozinha. Isso é fantástico. Vocês duas são a prova disso. É um lugar de que a gente cresce com essa crença de que a gente precisa ter alguém, precisa ter... É muito bom ter alguém que vai te ajudar nas horas dos desafios, né? Mas o quanto a gente vai quebrando esse lugar meio patriarcal mesmo, que eu acho que hoje está bem forte no planeta, né? Da mulher também ocupar um lugar onde ela encara alguns desafios de forma tranquila e também sabendo que vai ter alguém que vai apoiar, confiando, né? Então, eu vivi situações onde, por exemplo, eu estou lá 1 ano e meio morando, já apareceram 3 cobras na minha casa. Chegaram a entrar ou ficaram ali do lado de fora? Ficaram sempre na porta. Eu falo, gente, sou premiada lá. E aí eu vejo esses episódios meio como um arquétipo que vem. Você então, procura assim, simbologia. Na minha casa vem cobra. Na casa da minha vizinha, que é ali do lado, vem aranha. Direto. Cobra então, assim, cobra não. E é muito louco. Eu não tenho medo de aranha. Então, quando vem aranha na casa dela, ela me chama pra eu ir tirar a aranha e jogar de volta pra natureza. Mas a cobra me apavorou muito, porque eu estava lá 1 mês e meio e apareceu uma cobra muito grande na minha varanda, uma jararaca.
Venenosa, né? Já venenosa, mas até eu não sabia, não entendia nada de cobra. Eu sou uma pessoa saindo de São Paulo, totalmente urbana, entende? E aí eu chego lá, dou de cara com uma cobra, você faz o quê? Né? Fiquei desesperada. Chamei meu caseiro, que cuidou da cobra, tirou a cobra e tal. E nesse dia eu entrei em desespero. Me deu um pânico e eu lembro que eu passei uma noite assim, embaixo do edredom, pensando Você assim... forrou as portas embaixo, não? Não pus até hoje, você acredita? Não, de botar toalha no dia, alguma coisa Não, assim? no dia eu botei toalha em tudo quanto é lugar, mas eu me tranquei no quarto e dormi no edredom, assim, chorando e pensando, meu, eu sou louca, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim morar aqui? Como assim eu tenho que lidar com cobra? Enfrentando o meu medo mesmo, né? Passei uma noite quase em claro e acordei no dia seguinte, falei, não, calma, os desafios vão aparecer e você vai sustentar o sonho de estar aqui e de se integrar com essa natureza, de alguma forma, né? Depois tiveram que vir mais 2 para eu fazer essa integração. Hoje eu tô já tranquila, não tenho medo. Se aparecer uma cobra, eu já sei que a cobra não vai me atacar. Eu já estou aprendendo a lidar com esses animais, com os bichos. Uma vez apareceu também uma vaca bem na minha varanda, uma vaca gigante. Falei, cara, era vaca, não era cavalo? Era uma vaca, levei um puta susto. Achei que era cavalo, Mas você vai aprendendo a lidar e daí você fala, cara, São Paulo é um lugar que desconecta a gente dessa natureza, dessa força da natureza. Porque no final das contas, no dia seguinte da cobra, eu acordei e falei, cara, essa cobra me trouxe uma força. Eu saí fazendo um monte de coisa que eu nunca tinha feito na minha vida ali. Falei, uau, me deu vitalidade ver a cobra depois. Falei, nossa, a cobra veio dar algum recado pra mim. É tão bonito isso que você está trazendo, porque aí eu pensei em Jesus, em Buda, né? Todos esses que se retiraram um tempo, 40 dias, sei lá quantos anos, e voltam mais forte, voltam com mais consciência de si e do mundo, né? Sim, e com menos medo. Acho que eu queria fechar essa minha fala com um lugar onde eu me sinto muito segura lá, e me sinto mais segura do que aqui. Imagino. Né? E às vezes as pessoas perguntam pra mim, nossa, mas você não tem medo de morar lá sozinha, numa casa, lá no pico da montanha? Não tenho medo, eu me sinto muito segura onde eu tô. E eu me sinto segura porque eu sinto que eu não tô sozinha. Isso também foi um ganho, assim, pra mim, tipo assim, eu nunca tô sozinha lá. Mesmo que não sejam pessoas, né? Principalmente quando não são pessoas. Exatamente. Eu tô sempre sentindo presenças ali. Ou é da floresta, ou são dos animais, ou são dos espíritos, porque eu me conecto. E entendo que são energias que não estão lá me protegendo, me fazendo companhia, me guiando muitas vezes nas meditações. Às vezes eu recebo hoje mensagem nas meditações, acho lindo. Que lindo. Então, assim, é uma outra qualidade de conexão, né? Então, acho que desafio faz parte. Eu não sofri um acidente que nem a Momô quase foi parar dentro do rio com o carro. Acho que ela pode contar isso. Foi no início, Momô? Não, essa do Rio foi quando eu estava fazendo um ano exatamente, quando eu mudei para lá. Mas é engraçado, porque eu tive, assim, né, foi uma situação, imagina, o carro desembestado, e me veio na hora a cena do Thelma e Louise, porque eu pensava, uau, onde que vai ser o abismo que o carro vai terminar, sabe? Meu Deus! E a hora que o carro parou, que, sabe, ficou meio de pendurado na ponte, assim, eu desci pelo outro lado, tal, com as pernas bambas, mas assim, foi menos de 1 minuto, no minuto seguinte eu já gargalhava da situação, assim, eu ria muito, e só que eu olhava pro carro e falava, gente, agora como é que a gente vai tirar isso daqui, né? Bom, enfim, vieram vizinhos que ajudaram, porque é sempre isso, assim, você tem uma coisa, fez assim, ó, é como se tivesse uma legião que vem cuidar e te apoiar, é muito bonito, sabe, esse processo, e não sei, tudo que a Mari também estava contando, me veio muito essa coisa do que é como se todos os perrengues que a gente vai passar, eles ficam muito mais suaves. Então, desde a história de, no começo, ai, puxa, vai ter internet, não vai ter internet, que antes era um drama, né? Hoje já não é mais, né? Não é nada, nada mais é drama, porque... O que vai acontecer, né? Ela deu... Qual o pior cenário, né? Qual que é o pior cenário? Se tiver que abandonar uma reunião que você tinha que puxar, né? Você falou dessa situação, né?
aí? O mundo não vai acabar, né? Então, essa coisa que a gente antes tinha, né, eu tinha, né, uma coisa de, puxa, se isso der errado, já não tem mais, porque não existe errado. Tudo o que acontece, né, é para acontecer, e você vai tirar um aprendizado disso, e você vai passar para uma outra coisa, assim. Eu também, acho que eu tenho uma relação mais tranquila também com os animais, né? Porque eles não aparecem para mim. Ou quando aparecem... Só seus gatinhos. É os gatinhos. É incrível, porque as aranhas mesmo, elas só aparecem quando vai alguém que tem medo. Aí aparece. Comigo mesmo apareceu uma vez uma gigantesca que tinha 1 milhão de filhotinhos, assim. E eu fiquei encantada, porque eu não sei como é que é o processo delas, né? Mas ainda na banheira, assim, branca, sabe? Aqueles milhares de aranhinhas se espalhando, assim. E eu, com a Mari, falava, gente, o que significa isso, né? Porque era uma aranha gigante, que eu consegui tirar ela também da casa. E depois, como que eu ia tirar aqueles milhares de aranhinhas se espalhando por tudo, sabe? E como foi? Você tirou sozinha? Então, eu tirei sozinha, mas as aranhinhas mesmo, acho que não consegui, né, fazer com que todas conseguissem seguir com a sua vida. Não foi possível, eu acho. Seguir com a sua vida é ótimo. Mas é isso, tanto ensinamento que tem de ciclo, né, na natureza, sabe? Um ano aquela árvore ficou exuberante, deu um monte de flor, no outro ano ela já está mais murchinha, não dá. E aí a gente vai se acolhendo nessas nossas transformações. Sim, porque isso também, acontece né? com a gente também, né? Tem horas que a gente está muito expandido, tem horas que a gente precisa dessa introversão, né? E a gente passa a aceitar que tudo é como é e como é. A natureza é uma mestre, né? Muito. E ensina a gente também a viver sem culpa de fazer o que a vida apresenta. Então, por exemplo, a gente tem uma qualidade de vida lá que é muito boa. Eu queria muito inspirar as pessoas que têm medo de fazer essa transição. Sim. Porque eu conheço hoje muitas pessoas que vivem esse sonho, né? Que tem esse sonho, mas acabam ficando paralisadas pelos medos do, nossa, e se acontecer isso? E se me faltar aquilo, né? Muito porque a gente vive numa cultura, né? Que propaga muito medo, Exato. né? E eu também tô com essa frase para mim que é muito forte, que é nada atrapalha mais você a realizar o que você sonha do que os seus próprios pensamentos. E hoje lá a gente tem uma qualidade de vida tão incrível, assim, eu trabalho bastante. Eu trabalho de segunda a sexta online. Eu tenho muitas reuniões durante o dia. Mas eu consigo fazer pausas. Eu me dou essas pausas. Claro que eu tenho uma condição de trabalho onde eu criei isso para mim também, que hoje eu sou autônoma. E então eu marco as minhas reuniões, eu faço minha agenda. Mas eu consigo, por exemplo, fazer uma reunião das 9 ao meio-dia e depois eu paro, chamo o mamãe, vamos descer pra cachoeira. A gente desce, toma um banho de cachoeira, volta renovada. Totalmente. E eu entro nas reuniões da tarde com outra vibe. Então, poder cuidar disso, fazer minha própria comida, comprar minha própria comida, onde eu escolho as coisas mais saudáveis, né? Não tem essa correria automática aqui, que a gente pede uma comida... compra qualquer coisa no mercado, compra comida pronta. Não, tem uma presença em cada ação que a gente vai fazendo, né? Então, eu consigo celebrar muito isso hoje, porque é isso que vai trazer qualidade de vida e vai ajudar a gente a se conectar com quem a gente é. E eu acho também, assim, que tem gente que planeja, né? Planeja. Bom, eu com esses meus cabelos brancos, tem muita gente que pergunta, mas você é aposentada, né? Tá morando lá na... Mas o que você faz lá? Mas o que você faz lá? Então, isso é uma coisa, né? Que a Mari contou, né? Essa coisa, né? De que ela trabalha e tal. Eu queria dizer assim... Tem gente que consegue planejar o seu futuro, mas que existe uma possibilidade de você deixar o seu futuro chegar até você também, que é permitir que as coisas que você nem imaginava que você podia construir na sua carreira, né, que elas possam chegar. E isso
isso eu sinto que aparece quando você não planeja demais. Sim. Porque se você planeja demais, você fecha. Fica Você não permite que a infinidade de coisas que existem possam chegar até você. Ah, não, porque eu quero isso, eu vou fazer isso, eu vou... Né, E é diferente quando você vai, se abre, né? E aí, não, as coisas começam a chegar. E chegar em coerência com aquilo que, né, você tá ali vivendo, né? Tá vivendo. Com a sua frequência, com o seu propósito, né? Então, acho que nisso a gente gostaria de inspirar muito, né, as pessoas. E não fica pensando demais o que eu vou fazer lá, né? Você já tem uma trajetória. E é essa trajetória que você já tem que ela vai se desenhar de um outro jeito com outras possibilidades, né? Acho que é o que aconteceu com a Mari, é o que acontece comigo, né? Eu não sabia exatamente o que, como, do que eu vou viver lá. Mas, assim, as coisas foram sendo construídas e em parceria com o universo. Porque a gente abre espaço para que, né, esse mistério todo possa agir também. Eu brinco que o universo é muito mais criativo, generoso, amoroso comigo do que eu mesma. É muito mais criativo. Porque a gente, em certo sentido, se limita, né? Sim. Pelos nossos medos, né? Ai, vocês falaram de tantas coisas maravilhosas e eu acho que a principal é como que vocês duas são buscadoras, né? Viajam para dentro de si, como esse lugar possibilitou essa viagem ser muito mais profunda e rica, né? Sim. E eu me conectei muito com quando eu fiz o caminho de Compostela. Falei, eu quero chegar lá, mas eu não fui assim, vou dormir aqui, fui em aberto, porque eu queria viver essa experiência do que vai acontecer, né? Quem eu vou conhecer, onde eu vou dormir, o que vai aparecer. E isso aconteceu, era incrível. Eu nunca fiquei na mão, mesmo numa cidade onde não tinha lugar para dormir. Uma pessoa me ofereceu para dormir, me deu tudo para eu dormir. Falei, oi, como assim? É uma coisa assim. E a gente não acredita que isso possa acontecer, né? No primeiro momento, não sabia nem como agradecer, sabe? E são os momentos mais incríveis, São incríveis, eu nunca vou esquecer isso na minha vida. Então, eu sei bem do que vocês estão falando, né? Eu nunca morei numa cidade sozinha, mas isso de permitir a vida te mostrar que é possível. Claro, você faz sua parte, você fala, eu quero ir pra lá, né? Então, e aí, me dá o universo, o que for pra eu aprender. É isso. E aí a gente passa a acreditar, e você falou da ansiedade, dos medos. A minha primeira noite eu não conseguia dormir, acho que eu dormi 2 horas do caminho, porque eu falei, eu não tinha noção do que ia ser, né? E aí eu reservei a primeira noite num albergue e só. Aí no dia seguinte que eu comecei a botar o pé nas... Cara, juro, no segundo dia eu não tinha mais ansiedade e diminuiu assim muito, acabou praticamente. Na viagem eu não senti mais, nem medo, era uma confiança. E aí eu tento trazer isso para a vida, sabe? Mesmo né? dentro da cidade, né? Ah, não deu, então não era para ser. Eu fiz o que era para fazer, assim, né? O que eu queria fazer, não deu, então tá bom. É porque isso já fica dentro mesmo Fica de você, dentro. esse outro sistema, né, de estar, né? E aí você consegue levar mesmo para as E outras às vezes é o coisas. que vocês falaram, 17 quilômetros sem ver uma alma viva, eu não me sentia sozinha. Não me sentia. E tem esse lugar, né, Paty, escutando você falar e me inspirando muito, porque hoje o que a gente tenta fazer, eu sei, se eu for olhar toda a minha vida, muito do que eu planejei para essa minha vida não aconteceu. Porque aqui é na cabeça. Mas muito do que a vida me apresentou de surpresa foi maravilhoso. Talvez muito melhor do que se eu tivesse planejado. Então isso é muito lindo, porque a gente começa a viver de um jeito onde tudo que acontece na vida pode ser um aprendizado. Como desafio, por exemplo. Eu acho tudo, E aí vem esse lugar que lente que você coloca nisso. Exatamente. Porque pode ser uma grande frustração e pode ser também uma celebração até do que está sendo desafiado ou que não deu certo. Hoje a gente dá risada de algumas coisas que eu antigamente talvez eu ia chorar de frustração. Hoje não, eu olho, a lente
nossa, não foi bem o que eu pensei, mas o que isso está me ensinando? Então, o que será, Né? E para onde isso vai me levar? Que é esse olhar curioso para a vida, eu amo, né? É um lugar de ser surpreendida. E aí coisas maravilhosas acontecem, né? Quando então a você gente menos precisa espera. começar a sair um pouco da cabeça e, sei lá, trazer um pouco pro coração, porque quando você se entrega, você está agindo pelo coração e não pela cabeça. Né? E aí, então vocês sentem, mamãe falou um pouquinho disso, que quando vocês vêm para São Paulo também deve ter mudado o olhar, assim, nas relações aqui, a qualidade. Talvez vocês não encontrem com todo mundo que vocês encontravam antes, encontram com aquelas pessoas que te agregam valor, né? Troca. Eu imagino, assim. A gente deve ficar mais seletiva na qualidade, né? De tudo. Eu acho que muita gente que eu já tinha bastante proximidade aqui, eu continuo levando o pessoal para lá. A minha casa é tipo uma casa cheia, assim. Porque você sente que tem. E são as pessoas que eu já tinha um vínculo mais profundo, né? E pessoas que eu fui me desconectando, que ficaram muito longe hoje dos meus valores mesmo. Porque você vai criando uma coerência, né? Você está conectado com quem também está pensando mais ou menos, ou vendo o mundo um pouco parecido com como você vê, né? Então, é normal ter algumas desconexões, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu nunca conheci tanta gente nova, porque todo mundo que chega lá na montanha vira quase um novo integrante da comunidade. Você, por exemplo, eu olho e falo assim, tá, gente já tá senti lá, muito, eu falei, eu me senti muito acolhida lá, muito legal. Então, tem essa Tão pouco abertura tempo para aprofundar vínculo também. Maravilhoso. Muito bom. Ai, gente, eu espero que tenha chegado, né, nas pessoas, que cheguem quem está precisando ouvir isso, porque é uma experiência maravilhosa. Vocês são lindas, todas assim. Como é que se fala? No Nirvana, parece tão... E a gente sabe que não é, né? Lógico que tem os percalços, mas como é maravilhoso viver com uma qualidade melhor de vida em conexão, né? Não, e tem muito mais maravilhas do que perrengue. desafios e perrengues. Os perrengues fazem parte, e eu acho que o convite é como sustenta o perrengue. Para que você não espane, não saia correndo e volte para a cidade. Mas é isso, acho que tem muito mais ganho, né? E essa também é uma coisa que eu tenho olhado muito, às vezes a perda também é um ganho. Sim, né? sim. Então, olhar a vida com esse... A morte vem um renascimento, um recomeço. Se o seu sonho é dar uma desconectada daqui, tá em algum lugar mais tranquilo, vai atrás desse sonho. Pede que a vida te apresente quais são os caminhos para você chegar até ele e trabalhar internamente para sustentar a transição. Porque eu acho que a transição é desafiadora, mas a hora que a coisa se acalma... Gente, é só alegria. As pessoas E eu tô lembrando agora que quando eu fui para lá, além de eu me contar essa história de, se der errado eu volto, também teve um discursinho, porque eu precisei contar uma história para mim, para fazer essa transição, que era, eu vou tirar um sabático de São Paulo, por 1 ano. Então, é um sabático de São Paulo. Eu vou fazer minha base aqui, talvez daqui 1 ano eu volte. Quando chegou 1 ano, gente, você foi negociando, né, aqui dentro. Não tinha condição nenhuma de eu voltar, porque agora eu chego aqui, eu fico aqui, eu encontro as pessoas, eu curto o que eu consigo curtir aqui, mas eu já fico pensando em voltar, então... as histórias que você está contando para você, sabe? Sim. Conta uma história, não tem problema se for uma história provisória. E depois você vai aprendendo a lidar com isso, né? Porque faz parte. A vida em etapas, ela é mais suave do que a gente pensar que a gente tem que fazer as coisas tudo muito rápido. Né? E eu não posso deixar de fazer a conexão com Conectando Olhares, porque vocês trazem isso muito, né? Como se vocês se conectaram muito, né? Entre vocês, entre as pessoas de lá, a natureza, o modo de viver. São olhares diversos, né? Sim. Convivendo ali naquela região linda, maravilhosa. Aí só chega gente legal, né, Momô? E isso dá uma força, né? Uma força de você ver que cada um na sua, né, singularidade, né? Chega, né, com suas... E é isso, é amor, gente. Só posso dizer que a frequência do amor, aí atrai mesmo, é isso. Porque é isso, você passa a amar cada um ali dentro do seu jeito, né? Do que traz. Tanto que a gente aprende, né, entre a gente.
E a conexão Solenta, linda. teria alguma, a palhaça Solenta, Ah, teria alguma mensagem para passar? Ai, a Solenta é só amor também, gente. Levar a vida leve, sem, né? De só realmente poder. Acho que ela não chegou aqui, não. Mas, É de isso, tem que repente, chegar. acho que ficaria assim. Mas. E deixar, assim, também uma mensagem, eu acho, sabe? É que nem todo mundo precisa se mudar para a montanha, né? Claro Para que viver não, sim. isso, né? Mas é achar Boa. essa montanha dentro do seu coração. Qual é o seu lugar de montanha, né? A gente está aqui para Isso. inspirar as pessoas que querem fazer essa transição, Isso. mostrar que não precisa, nossa, vou mudar de vida. Não, vai lá, botando o pezinho devagarzinho. Só a Solenta aparecendo. ó. Vai botando o pezinho devagarzinho, né? Cada um vai fazer do seu jeito, né? Mas é isso, não precisa ser esse o caminho, mas a gente fala que o nosso caminho é muito legal, né, Mari? É muito legal, mas você tem toda razão. Nem todo mundo vai conseguir. E que bom. E que bom. Não dá para transferir a cidade inteira para a montanha. Lógico. Mas é em que lugares você encontra aqui também a sua paz, o seu ritmo, desacelerar, o conectar, né? Conectando lugares. E o corpo, eu acho que é nossa, é incrível para a gente estar conectado com isso, para saber se a gente está conectado ou desconectado, né? Eu tenho prestado muita atenção, assim, às vezes eu tô no celular resolvendo alguma coisa, aí o corpo, aí começa alguma coisa que eita, o olho para, aí eu vou pra janela, olho pro céu azul, fico um tempão olhando, já é outra coisa. É incrível. Escuta, isso. né? Escuta Prestar interna do corpo. atenção. Olhar pro mesmo. verde, olhar pro céu, pra natureza, né? De alguma forma. Ai, gente, muito feliz de vocês aqui. Muito obrigada de terem vindo de São Francisco Xavier. A gente Eu que amei lá. agradece. Amei, vou voltar. A gente te Estamos espera lá de esperando, volta, né? Sim, obrigada. A gente que Obrigada, agradece. querida. Vocês querem deixar Aqui, alguma ó. mensagem? Eu acho que a mensagem é... A minha mensagem é isso aqui, olha, conexão. É como que você encontra os caminhos para que você esteja conectado com o seu ser mais autêntico e genuíno. Que esse é o caminho para ir onde você vai brilhar, né? Onde você vai encontrar paz. Acho que é isso. A paz interior. É isso, faço minhas palavras da Mari, porque ela já disse tudo tão lindamente. É isso, gente, é isso. É isso. Obrigada, Paty. obrigada. Foi muito bom. Ai, que bom.